Fica a dica aqui em Curitiba, quem não conhece, deve conhecer a galeria do Robson Krieger, Estúdio Krieger, lugar fabuloso ali no Largo da Ordem. Vale a pena conhecer, ver as obras de arte. O Robson, que é um grande artista, além disso, um mecenas da arte no Paraná. Uma alegria estar com você. Aurélio Peluso conosco também, grande advogado, amigo. Jovaci Peter, filho, diretamente de Vitória. Estamos recebendo o Inácio Alencastro, advogado de Brasília, com um tema super interessante. Grande Inácio! Doutor Marlos, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Me ouve bem, amigo? Te ouço bem, te vejo bem, inclusive que bom. com um quadro bonito ao fundo. É uma gravura do Romero Brito, nosso pernambucano. Você estava falando de arte aí, tá ali atrás. Ó. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Inácio, viu, meu prezado amigo, por ter feito esse convite. Estou honrado aqui de dividir esse tempo aqui contigo. faz tempo que eu estava para te convidar e para estarmos juntos. Você que sempre me prestigia aí na OAB do Distrito Federal, e nós dois que juntos conduzimos, se não vários processos de operações grandes aí em Brasília. O Inácio é um advogado conhecido e reconhecido pela sua competência, é sócio do escritório Barbosa de Sá e Alencastro, advogados associados, e hoje nós vamos conversar com o Inácio com um tema importantíssimo, eu diria que um tema novo, instigante, um tema em construção, que é o tema referente à investigação defensiva e à investigação corporativa. Então, a chamada da nossa live é Compliance e a investigação defensiva e a investigação corporativa. Nós deixaremos essa live gravada aqui no IGTV do Instagram e, com a autorização do Inácio, nós também manteremos a live com os comentários, com as perguntas, com as discussões que acontecem no chat aqui embaixo. Estão todos convidados a mandar perguntas e debater. Ela ficará gravada no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. E se você ainda não tem o registro no nosso canal, passa lá no YouTube, faz a sua inscrição e fique por dentro do nosso conteúdo, sempre gratuito e exclusivo. Então, Inácio, é uma satisfação enorme te receber, e eu queria começar com um momento muito especial para os nossos ouvintes sempre, que é os advogados importantes como você, advogados de sucesso como você, darem um rápido histórico da sua trajetória profissional, onde começaram a sua advocacia, como começaram, como a faculdade, a caminhada, a área de atuação, enfim, quem é o Inácio Alencastro por Inácio Alencastro? Obrigado, meu amigo. Mais uma vez eu quero agradecer esse honroso convite de estar aqui com você. Realmente a gente já fez alguns eventos desse, né, juntos aqui na OBDF, e principalmente essas parcerias que nós tivemos aí nesses processos, e graças a Deus até hoje as parcerias foram muito exitosas. E você, sim, não eu, um expoente da advocacia, né? E eu fico muito feliz de compartilhar aqui. Estou vendo vários amigos aqui, o Pusgley aqui de Brasília, que é um professor, Leonardo Rabelo e outros tantos estão passando aqui. Não vou nominar todos, mas deixo um abraço aí para toda essa audiência sua, principalmente. Nossa! Marlos, é muito bacana poder falar como a gente consegue sobreviver da advocacia de uma forma leve, tranquila. Então, eu comecei como estagiário, passei em diversos lugares, eu procurei fazer estágio em tribunal, em serviço público, empresa pública, escritório de advocacia. Aí eu me identifiquei muito com a advocacia. Venho de uma família de pernambucanos, sou nascido em Brasília, nós somos 10 filhos, eu sou o caçula junto com meu irmão gêmeo, e hoje eu sou o único que vivo somente da advocacia, porque eu me apaixonei efetivamente. Trilhei, estou formado desde dezembro de 98, mas eu tive 4 anos de estágio, então já estou com 20 e poucos anos de atuação,
e o meu foco sempre foi assessoria de empresa. Fui forjado no processo civil, né? E eu assessorei sempre várias empresas na área de tecnologia, terceiro setor, telecomunicações e etc. E em 2005 para 2006, eu me associei ao Getúlio Humberto, que é meu sócio, que o escritório leva o nome dele, né? Barbosa de Sá e Alencastro, e temos vários outros sócios que nos ajudam, são pessoas que fazem o nosso dia a dia muito feliz. E ele, por ser criminalista, a gente começou a ter eu comecei a ter uma interação maior com essa questão criminal. E o que me chamou muita atenção é que todas essas empresas, nesses 20 e tantos anos de caminhada entre estágio e advocacia, todas as empresas, meu amigo, elas foram vítimas de fraude. E então, de uns anos para cá, lá perto da lei anticorrupção 2013, né, a 2846, eu comecei a focar nessa questão do compliance, dessas investigações, porque, na verdade, a questão da investigação interna, a gente vai falar daqui a pouco, é uma coisa mais recente, mas sempre como advogado corporativo de empresas, quando a gente se deparava com a ilicitude, a gente tentava descobrir o que aconteceu. Só que isso tudo, hoje em dia, avançou muito com o compliance. Hoje nós temos uma realidade de investigação, que as investigações estão sendo privatizadas, esse ônus está sendo muito mais para as empresas, e hoje é isso, né? Eu estou aqui com alegria também, é bom registrar que hoje eu tenho a honra de presidir a comissão de compliance da OABDF, a convite do meu querido presidente, que você conhece, Délio Liz e Silva Júnior, e é muito bom trabalhar com isso, porque eu acho que ninguém gosta de corrupção e trabalhar com a integridade, mas jamais relegando os nossos clientes às acusações sem defesa. Seremos sempre aguerridos até o fim. Acho que é isso também, era uma apresentação breve, acho que eu me alonguei. Não, excelente, bela trajetória, e quem nos acompanha percebe como é interessante na nossa formação, quer dizer, o Inácio que vem do processo civil, mas nesses 28 anos de trajetória, verificando as fraudes que acontecem nas empresas. Então, quem está acostumado a trabalhar com o direito empresarial acaba constatando uma grande mudança nesses 28 anos, e é justo sobre isso que nós vamos tratar quando a gente fala de compliance, de investigação defensiva e de investigação corporativa. Não posso deixar de mandar um abraço para o Getúlio, sócio do Inácio. O Getúlio e o Inácio, nesse caso que nós trabalhamos juntos pela primeira vez, foram e são dois grandes parceiros. Houve uma sintonia do nosso trabalho, então mandar um grande abraço para o Getúlio. Também não posso deixar, estando em Brasília, de mandar um abraço para Daniela Teixeira, conselheira federal da OAB do Distrito Federal, outra grande amiga e parceira, e um abraço para o Delinho, nosso presidente da OAB do Distrito Federal. Eu que na última eleição, esse ano tem eleição da OAB de novo, mas eu que na última eleição fui votar em Brasília, votei no Délio, participei aí da boca de urna, bons tempos em que a gente podia aglomerar, né, Inácio? Pois é, e naquele dia, mas não sei se você se lembra, depois ali quando saiu o resultado, acho que essa foto está no meu Instagram. Tem uma foto, eu, você, Getúlio, mais alguém comemorando a vitória do Délio ali naquele momento. Lá na frente daquele... É um pavilhão, né? Que tem ali no setor hoteleiro norte, não é isso? Centro de convenções. Fica no eixo monumental, bem no coração de Brasília mesmo, no corpo do avião, vamos dizer assim. Foi um dia de muito trabalho e foi um dia muito de encontrar os amigos. A votação na OAB sempre é um dia muito legal. Inácio, vamos começar pelo Adriano Oliveira, está dizendo que essa foto saiu em vários jornais. Preciso pegar esses jornais, Adriana. A foto eu tenho, mas jornal eu quero achar. Legal, boa lembrança. Vamos começar Vamos começar com o compliance, Inácio? Vamos. Assim, para contextualizar esse papo nosso, é importante dizer, Marlos, que o compliance, em linhas gerais, que não é o nosso objetivo aqui, é um mecanismo de prevenção de problemas e principalmente de cumprimento de regras. Vem do inglês to compliant. Mas o que nos traz aqui
esse papo da investigação defensiva, investigação corporativa, é porque na lei anticorrupção, a lei 12846, que a gente considera ela uma soft law, uma lei leve, na medida que ela não obriga nenhuma empresa a ter o programa de compliance. Porém, se acontecer algum problema, alguma ilicitude, essa empresa ela vai ser apenada de uma forma grave, que essa lei trata só de questões cíveis e administrativas. A questão penal está de fora, até porque a gente sabe que no ordenamento jurídico brasileiro a empresa só sofre a pena no crime ambiental, né? Então, ela pode ter, se ela tiver um programa de compliance muito robusto, ela pode ter uma redução da multa, que pode variar de 0 a 20%, ela pode ter uma redução de 4 pontos percentuais desses 20 possíveis. Então, o que isso traz? O que tem a ver a investigação com o compliance? É porque as empresas, o compliance ele foca na prevenção. Então, a ideia de uma empresa limpa, de uma empresa ética e íntegra, ele passa pelos mecanismos, pelos códigos de conduta, de ética, os canais de denúncia, etc. Tudo isso é um mecanismo que gira em torno de se evitar que aconteça o problema, né? E nessa quadra tem-se as investigações internas, as corporativas. E aí, lá em 2018, um advogado, que eu vou ver se eu consigo puxar o nome dele aqui, o relator foi Nilson Antônio Araújo dos Santos, tem que dar o crédito pro colega, ele é lá do nosso Nordeste brasileiro, ele trouxe esse processo lá no Conselho Federal e foi lançado um provimento de número 188 de 2018. Eu acho que vale a pena ao nosso público, à nossa audiência, que dê uma lida. É um provimento pequeno, porém ele traz para o advogado uma ferramenta substancial. E ele é focado, num primeiro momento, só na questão criminal. Então, o artigo 1º, Marlon, diz o seguinte, ó. Inácio, posso só agregar aqui, e claro. Aí eu quero voltar no provimento 188, esse que o Inácio está mencionando, quem não tem conhecimento, eu estou com ele aberto na tela aqui, é de 11 de dezembro de 2018. Mas eu quero agregar, porque o Inácio colocou vários pontos importantes sobre o compliance, e mencionou a 12846 e mencionou as reduções das multas para quem tiver na sua empresa um programa efetivo de compliance. E aqui é um ponto interessantíssimo, porque o Inácio colocou bem, não é obrigatório o programa de compliance, não é mesmo. Mas além da redução da multa, nós temos sentido nos nossos trabalhos que as empresas ganham um diferencial de competitividade. Ou seja, aquelas empresas que têm um programa de compliance, que estão de acordo com as regras de compliance, de integridade, têm mais facilidade para participar dos editais de licitação, dos editais de concorrência pública. Inclusive, se a gente pegar o exemplo da Petrobras e de grandes empresas brasileiras, você não consegue mais participar dos editais de licitação e de concorrência e de outros mecanismos, se você não tiver um programa efetivo de compliance. Exato. Então, a gente está saindo, por conta dessa legislação, e bem posto pelo Inácio, de soft law, leis suaves, sem, inclusive, condenações criminais, uma lei só civil e administrativa, mas que vão forçando as empresas a ter programas de compliance. A gente sai de um cenário que era um compliance para inglês ver, ou seja, só cumprir a tabelinha do livro, marcar o xizinho, para efetivos programas de compliance para que as empresas possam se habilitar aos editais. Então, esse ponto que você tocou foi muito, muito interessante, Inácio. Obrigado aí por essa visão. Exatamente. E isso que você falou, Marcos, não só a Petrobras, tem a lei das SAs agora, e vários estados e municípios brasileiros, inclusive o Distrito Federal, o Rio de Janeiro foi o precursor. As leis desses estados e do DF, e são mais 19 ou 20 hoje, obrigam que as empresas tenham programas de integridade se quiserem fazer negócios com o setor público. Então, o ambiente, ele hoje, por exemplo, nós estamos respondendo lá no escritório para sermos o nosso escritório, para ser contratado por uma empresa de grande porte, nós já estamos respondendo hoje à tarde, vamos mandar hoje à noite, um questionário de uma due diligence de integridade
questionando basicamente se o nosso escritório tem um programa de integridade, e já tem. Então, nós temos que nos adequar a essa nova realidade. Então, essas leis que obrigam as empresas a terem, a gente chama de hard law, porque ela obriga, e é uma obrigação que eu acho que é uma obrigação do bem, que vai trazendo isso para uma realidade do ambiente mais ético, mais íntegro, para que se façam melhores negócios, né? Legal. Enfim. E você que tem um irmão gêmeo, Inácio, o teu irmão gêmeo é o Tadeu? Não, é o Rodrigo. O Tadeu acabou de entrar aqui, deve ser teu irmão, Tadeu é meu sobrinho e meu sócio. Olha aí, viva Tadeu, seja bem-vindo. Eu fiquei agora impressionado, o Inácio tem 10 irmãos, é o mais novo, se eu entendi, tem um gêmeo. Eu e Rodrigo, que é procurador do DF aqui, nos honra muito aí com a qualidade dele também. É nosso sócio no escritório, nosso sócio também. Né? E aí o pessoal da minha faculdade, imagina, eu saí da faculdade em 91, está aqui a Patrícia Jorge, a Luciane Maluf prestigiando a gente também. E aí você estava entrando no provimento 188 da OAB para fazer o link aqui. Aí eu queria dar uma lida só para, rapidamente, o artigo 1º, para puxar para o corporativo, rapidamente. Artigo 1º do provimento 188 do Conselho Federal. Compreende-se por investigação defensiva o complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvida pelo advogado, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados, em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando a obtenção de elementos de prova destinados à constituição do acervo probatório ilícito para a tutela de direitos de seu constituinte. Marlos, quando eu li esse provimento a primeira vez, a primeira coisa que me ocorreu é que, quando se tem um problema de natureza penal, esse problema ele não é só tratado pelo direito penal. As outras esferas de jurisdição, elas são independentes. Então, você tem a independência lá do administrativo, o fato é o mesmo, e cada um vai tratar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que desde então, do surgimento deste provimento 188, eu já tenho utilizado essa diretriz aqui, essa matriz que nos autoriza a fazer essa investigação defensiva focada no penal. Eu tenho utilizado, meus sócios, o Tadeu que está nos assistindo, os demais aqui, o Luiz Carlos também, Pedro, Humberto, eu deixo um abraço. A gente tem usado isso nas outras áreas. Por quê? Quando você investiga o penal, se o seu colaborador, mesmo treinado, ele praticou aquilo ali, você pode levar aquilo ali para a autoridade policial para que a persecução penal tenha um desfecho melhor. Mas também você pode usar aquilo ali e levar para o departamento jurídico trabalhista para aplicar uma justa causa para ele. Você pode até entrar com ação civil de reparação. Então, isso, a gente começa a abrir um pouco o leque, como diz a nossa colega lá do AB, Raquel Cândido, pensar um pouco fora da caixa e usar isso daqui para todos os assuntos, porque o fato jurídico é um só. O tratamento que vai rodeá-lo amplia e nos autoriza a fazer isso, né? Então, essa é a primeira consideração que eu queria fazer sobre a investigação defensiva. Aí a gente pode apelidar ela de investigação corporativa. Tem não foi nesse dezembro, não, foi no outro dezembro, quando eu tomei posse na comissão de compliance, tivemos uma reunião de todos os presidentes de comissões de compliance do Brasil inteiro, e a ideia desse primeiro encontro veio do nosso presidente da Comissão Nacional, o doutor Yuri, né? E nós da ABDF, a Comissão de Compliance, levamos algumas propostas que vieram a coincidir com a proposta do Yuri, mais 2 ou 3 seccionais. Qual seria? Pegar o provimento 188 ou customizá-lo para um provimento específico de investigação corporativa, né? Ou criar um específico para que a advocacia tivesse um ferramental. Porque o advogado, às vezes, se depara com a situação, e eu acho que quem está nos ouvindo, muitas vezes o cliente liga ao longo da nossa carreira e fala, olha, aconteceu um problema aqui na minha empresa, um funcionário praticou um desvio, ou fui vítima de algum problema. E a partir daí, a gente pode usar essa ferramenta para que a gente trabalhe na prevenção e na proatividade, doutor Márcio, porque, na verdade, o advogado que ele está focado na questão penal, tão somente, ou até o advogado corporativo,
ele fica esperando o problema chegar. Então, a gente, com isso daqui, e outras questões também, por óbvio, nos autorizam a agir de forma proativa. E o advogado, nós temos uma questão que é o sigilo advogado-cliente. E isso nos autoriza a produzir todas as provas, trazer todas as questões e ter um acervo probatório que vai ser utilizado para qualquer ramo do direito. Agora, a gente usa isso quando e se quiser. Sempre, isso aqui a gente jamais pode deixar que isso seja um instrumento de produção de prova contra o nosso cliente. Isso sempre tem que ser uma coisa que vai de encontro ao interesse do nosso cliente, né? Mesmo que seja para apoiá-lo numa tomada de decisão de, por exemplo, descobrindo o ilícito, o erro, ele partir por uma leniência. Orientar o colaborador, o funcionário, o empregado ou o próprio dono da empresa, partir para uma delação premiada, uma colaboração premiada, né? Então, são essas algumas coisas que me chamam muito a atenção e é uma ferramenta nova, né? Agora, a portaria, o provimento 188, ele aparentemente ele é só para a área criminal. Ele fala, inclusive, em persecução penal. Mas, pelo que eu entendi, você está defendendo que ele, inclusive, seja ampliado e que a gente possa utilizar isso em todas as áreas, é isso? Defendo. Essa ideia também não é só nossa aqui do AB, como eu falei, 3 ou 4 seccionais, e esse assunto está andando lá no Conselho Federal. Eu não tive tempo de apurar o status que ele está hoje, mas isso foi encaminhado no final de 2019, e tem a pandemia no meio. Mas eu falo para você, mas para todos que nos assistem aqui, eu utilizo isso. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma corporação que nós fizemos uma investigação criminal, tá? Focado em determinados desvios, que desse caderno de provas, e é um caderno virtual, com a criptografia necessária, etc., isso foi utilizado em órgão de controle no sistema U, TCU e AGU, para demonstrar que a empresa ela tem efetivamente, ela tem um compliance efetivo na medida que quando ela sabe daquela situação, ela reportou à autoridade. Então, isso está caminhando de uma forma muito bem vista. Esse mesmo apuratório, ele serviu para estar contribuindo com a autoridade policial na persecução penal. Esse mesmo apuratório ensejou algumas demissões e esse mesmo apuratório, ele foi o substrato documental para mover diversas ações de ressarcimento. Então, eu estou com uma situação concreta, quer dizer, mesmo que o provimento ele não existisse, né, poderia, dentro de uma situação, você dar o tratamento que você precisa. Agora, isso é um fato. E aí tem outras situações que essa situação concreta foi feita por uma equipe de advogados, de gestores, etc. Mas eu tive a outra situação, por exemplo, uma instituição financeira de fraude, aonde foi feito, e aí é o que eu acho bastante interessante, independente do porte dos escritórios dos advogados, eu chamei diversas testemunhas e as partes envolvidas no meu escritório. Mandamos uma notificaçãozinha no time do Barbosa de Sá Alencar, convidando a parte para vir ao escritório. Nós pedimos autorização para filmar e gravar aquela assentada. Nós fazemos uma ata registrando a presença daquela pessoa e nós formulamos perguntas. Obviamente que nós não temos o poder de polícia, mas, via de regra, as pessoas elas têm uma consideração pelo trabalho do advogado e elas, de boa fé, a grande maioria, vêm ao escritório no horário marcado e é explicado para ela o que está acontecendo, é lido o provimento 188 e a pessoa, no final, ela assina uma ata. E a gente não entrega a ata para essa pessoa com a anuência dela, sabendo que isso é uma investigação reservada, porque o próprio provimento aqui,
ele fala que o advogado deve preservar o sigilo. Então, antes da pessoa iniciar, ela sabe que aquele documento vai ser utilizado na defesa e que ela pode, aquele depoimento, por exemplo, ele pode ser encaminhado para uma autoridade, para um delegado, para um promotor de justiça, ou para instruir um processo civil, um processo de controle do sistema U. E por aí vai. Então, efetivamente, respondendo à sua consideração, isso no Barbosa de Sá e Alencar é uma realidade. Utilizamos o provimento 188 para investigação, não só a questão criminal, mas as consequências dali decorrentes, sejam elas quais for. Né? Muito bem. E já aconteceu, Inácio, porque eu queria te perguntar justamente como é que era, como é que acontecia na prática essa investigação defensiva. Então, você já deu uma entrada. E dentro disso, se você tiver outros exemplos, já aconteceu de, por exemplo, uma testemunha não ir ou não querer ir, e aí como que essa situação fica? A pessoa não é obrigada, ela não quer ir, como é que fica a situação? Não, simplesmente fica registrado no caderno processual que a pessoa foi convocada e ela não foi, mas nós sabemos que a verdade está aqui, a gente pode perseguir a prova por vários aspectos. E outra coisa que é interessante nesse provimento, lá no artigo 4º, diz o seguinte, ó, poderá o advogado na condução da investigação defensiva promover diretamente todas as diligências investigatórias necessárias ao esclarecimento do fato, em especial a colheita de depoimento, pesquisa e obtenção de dados e informações disponíveis em órgãos públicos e privados, determinar a elaboração de laudos e exames periciais, realizar reconstituições, ressalvadas as hipóteses de reserva de jurisdição. Aí vem, parágrafo único. Na realização da investigação defensiva, o advogado poderá valer-se de colaboradores, como detetives particulares, peritos técnicos e auxiliares de campo de trabalho. Então, quando se depara com a situação dessa, nós já contratamos peritos técnicos de várias especialidades, porque você traz uma questão técnica, né? Nessa fraude de instituição financeira que eu lhe contei, por exemplo, existia uma discussão da utilização de senha que alegava, e foi comprovado pelo perito que a mesma senha no mesmo cartão foi utilizada sistematicamente no mesmo terminal que era habitual da pessoa, que a pessoa impugnava algumas coisas. Então, tudo isso veio robustecer a conclusão dos nossos trabalhos. Então, se a testemunha não for, a gente só não vai ter o poder de polícia, mas lá na frente, no eventual demanda judicial, na forma da lei, na esfera jurisdicional que estiver tramitando o processo, pode sim se convocar ela, né? Mas é muito bom ter esse arcabouço de elementos. A forma de trabalhar muda, mas porque a gente já tem uma diretriz. E aí tem aquela história, né? O advogado criminalista, e você sabe disso, é o faixa preta 10º dan do direito penal no Brasil. O advogado penal fala por último. E quando fala, ele deixa tudo acontecer. Quando está toda acusação posta na mesa, é que ele traz a sua defesa. Agora, veja o diferencial. O advogado penal fala por último, isso não vai mudar. Só que a gente tendo a investigação defensiva, que é um tema reservado entre advogado e cliente, você já vai para aquele processo com muito maior conhecimento da causa que você teria somente esperando o ataque do Ministério Público, da autoridade policial e etc. Então, a gente tem uma visão, não sei se é essa palavra, mas eu vou me arriscar, uma visão mais holística do problema, uma visão global, né? E você age com a prevenção e a gente não precisa fazer prova contra o nosso cliente, a gente usa, como eu costumo dizer, quando e se necessário, na medida que o nosso cliente tiver essa situação, né? Muito interessante. Nós estamos, pessoal, com o chat aberto aqui. Quem quiser mandar suas perguntas, as suas considerações. O Gustavo Alberini Pereira, Inácio, é um advogado aqui de Curitiba, membro do Instituto Brasileiro de Penal Econômico e que defendeu no mestrado
a dissertação justamente sobre a investigação defensiva. Ele está concordando com você aqui, tá dizendo que as suas considerações foram excelentes, te cumprimentando. E Obrigado. a Ana Carolina Coragem, advogada, ela pergunta se as manifestações em redes sociais também podem ser consideradas na investigação defensiva. Olha, eu acredito que se é uma manifestação voluntária, é muito comum se utilizar. Eu tenho visto sistematicamente, tanto na acusação quanto em defesa, em diversos tipos de processo, fotos de Facebook, de Instagram, etc. Eu atuo num caso daquelas operações que vai dando filhote, que a matriz de acusação da Polícia Federal, no caso, ela faz uma análise de vínculo por intermédio das redes sociais, né? Que é uma coisa muito frágil, até eu diria um amadorismo que tem muita... hoje em dia, os amigos de rede social não são amigos verdadeiros, nem implicam em vínculos. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, dentro de uma investigação defensiva, a gente tem que entender que não necessariamente a pessoa está na condição de réu. A pessoa pode ser autor. Porque quando a gente fala em defesa de direitos, é defesa de direitos, seja como autor, seja como réu. É o direito da pessoa no sentido lato. E nessa medida, a colega que perguntou, é Ana Carolina, né, Marta? Ela, isso mesmo, Ana Carolina Coragem. Respondendo, o que tiver na rede social, que você puder trazer nas mídias, no jornal, que possa corroborar com o seu arcabouço argumentativo para militar na defesa do seu cliente, é completamente razoável e legítimo. E, às vezes, é até melhor do que uma prova que a gente produz no processo. Porque ali, às vezes, a própria pessoa postou, né, uma coisa, ou trouxe um elemento, ou uma matéria. Então, é possível sim, né? E aí... Desculpa, pode falar. Não, pode... Siga, pode seguir. Não, quando a gente faz uma due diligence, né? Quem trabalha com compliance, a gente faz as diligências daquela xeretada na vida da pessoa, no Google, naquelas coisas todas. Tudo isso pode ser usado. Então, você faz uma due diligence direta, você pergunta para o seu fornecedor, para o seu colaborador determinadas coisas, mas também nada impede que você, na produção do seu material, do seu acervo probatório do provimento 188, que você faça uma due diligence virtual e traga tudo isso para o seu caderno de provas e a utilizar como você bem quiser, né? Como nós estamos falando aqui já. Né? Quer dizer, o autor do crime e a vítima de um crime podem contratar um advogado para fazer uma investigação defensiva. E é esse o ponto. Para mim, isso é muito claro, porque a defesa dos nossos direitos, né, ela é feita, você como advogado, por exemplo, lá no civil, você faz a prova do seu fato constitutivo. O réu, ele tenta desconstruir isso, trazendo fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, né? Já o Ministério Público lá na área penal, ele faz a acusação e o réu, ele tenta afastar aquela acusação, ou negando a autoria, ou a falta de prova, ou a pressão. Mas, enfim, o direito, ele está ali. Se você vai atacar ou vai defender, eu acho que é a mesma coisa. A prestabilidade da prova é a critério do advogado dentro de uma estratégia. Como, eu não sei, alguém entrou agora e perguntou, lá atrás a gente tem que usar isso. O único cuidado que o advogado tem que ter é desse caderno de instrução, ele pode talvez até... as lives tem essa coisa, né? Que eu vim fazer de casa e o cachorrinho tá latindo aí, não sei se vocês ouviram. E ele é bem-vindo, é uma pet friendly essa live. Eu estou conversando aqui, aproveitando para o Inácio dar uma respirada, eu estou conversando aqui com o Inácio Alencastro, advogado em Brasília, do Distrito Federal, presidente da Comissão de Compliance da OAB do Distrito Federal,
e nós estamos justo debatendo a questão do compliance e da investigação defensiva lá na portaria, no provimento 188/2018 do Conselho Federal da OAB. O Inácio já passou conosco, inclusive, exemplos práticos da investigação defensiva, da importância da investigação defensiva. É um momento novo da advocacia e ficará gravado aqui no IGTV, no nosso Instagram, e ficará também gravado no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Quem ainda não está registrado, vai lá no YouTube e faz a sua inscrição. A gente tem ainda um bom tempo aqui de live. Se você está curtindo, manda os teus coraçõezinhos, manda o aviãozinho para os amigos virem assistir também. E, Inácio, o que eu fico aqui me perguntando, como advogado velho, advogado antigo, é o seguinte: fez a investigação defensiva e aí faz o que com isso? Quer dizer, você fez um caderno processual no teu escritório, sim, o provimento está dizendo que ele é sigiloso entre advogado e cliente, que ele é privativo do advogado, e como que você usa essa investigação defensiva, em que momento que você usa isso no processo, ou não usa no processo, como que isso funciona? Eu queria que você nos contasse. Eu jamais usei ela como um todo para as esferas jurisdicionais. Você pega a prova que lhe interessa e coloca dentro do processo que lhe convém, ou no penal, ou na área civil, ou pede para o cliente mandar para o advogado trabalhista dele tomar as providências. Agora, dentro de uma ideia de integridade, de compliance, quando o cliente ele pega o caderno processual, vamos chamar assim, da investigação completa, além dele tomar as providências nas esferas jurisdicionais, uma coisa muito importante que a gente começou falando lá no começo é que nós estamos vivendo um momento da privatização das investigações. Então, a partir desse momento, uma coisa muito útil para a empresa que tem um compliance efetivo, que investe em governança, é melhorar os processos. Porque aquele fato aconteceu, por quê? Pode ser que um funcionário, mesmo treinado a exaustão para não praticar o ilícito, ele deliberadamente, com dolo, ele fez. Mas pode ser que tenha acontecido um erro de processo. Então, as empresas, esse caderno processual, na verdade, ele é da empresa. Para o advogado usar qualquer parte dele, tem o dispositivo expresso aqui no provimento, que ele tem que ter autorização do cliente. Então, você usa lá, leva para a autoridade policial, por exemplo. Eu fiz outro dia, no inquérito, uma perícia técnica para contrapor a perícia que tinha sido realizada pela autoridade policial. E aí, todos nós sabemos que no inquérito não há contraditório. Mas na medida, Marlos, que você faz uma petição para a autoridade policial e junta aquela perícia, que é uma parte do seu caderno de provas, e você coloca na mão dele uma perícia por um perito com currículo maravilhoso, um cidadão que geralmente se contrata um perito que faz perícias judiciais, a autoridade policial de posse daquilo ali, ou o Ministério Público de posse daquilo ali, eu ouso dizer que você pode dar um checkmate na autoridade policial. Porque hoje, iniciar um processo criminal, sabendo que a pessoa não tem responsabilidade, ele vai incorrer lá na lei de abuso de autoridade. Então, quer dizer, com uma perícia, uma testemunha, um documento relevante, você levando isso para a autoridade, você pode abrir um contraditório que não existiria numa fase de inquérito, e você pode deixar aquela autoridade com a pulga atrás da orelha. Não para botar a pulga atrás da orelha, mas na defesa dos interesses do seu cliente. Então, eu não sei se eu dei uma volta grande para lhe responder, mas o mantra disso daí, meu amigo, é assim: nós, advogados, temos o direito de usar isso quando e como a gente quiser, e na medida do necessário dos interesses do nosso cliente. Vou lhe dar um outro exemplo aqui, que não ocorreu comigo ainda, mas vai ocorrer. É a tal da Lei Geral de Proteção de Dados.
A Lei Geral de Proteção Boa. de Dados é uma legislação que é um braço do compliance na proteção de dados, né? Na minha opinião, ela é muito mais evoluída que a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, na medida que a Lei Geral de Proteção de Dados ela chega a isentar a empresa que teve o vazamento de dados, mas ela investiu em governança, ela treinou o pessoal dela, etc. Lá na Lei 12.846, a multa só baixa de 20% para 16%, mesmo que a pessoa tenha o melhor programa de integridade do mundo. Aqui, quando acontecer, exemplo, mas como assim usar um provimento de investigação na Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados diz, é uma essência do compliance. Aconteceu o problema, se reporta às autoridades. Quando acontece um vazamento de dado, hoje, na vigência da lei, nós temos que reportar à Autoridade Nacional de Dados. E a empresa ela tem que fazer um relatório de atividades. Agora, veja bem, você investiu em governança, em tecnologia, contratou os melhores, vazou o dado. O que você tem que fazer? Você faz uma investigação dentro da sua empresa e você manda essa investigação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dizendo coisas do tipo, investi em governança, treinei meu pessoal, equipamentos de tecnologia do último tipo, mas o meu funcionário deliberadamente vazou os dados. Eu já puni ele, eu melhorei minha governança, eu criei um mecanismo. E aí, aonde que você vai descobrir tudo isso? É numa investigação interna. Essa investigação que eu estou falando agora dos dados, você pode levar esse cidadão para a esfera penal? Pode. Você pode levar esse cidadão para uma reparação civil? Pode. Você pode levar esse cidadão, mandar ele para o departamento de pessoal, para o advogado trabalhista lhe aplicar uma justa causa? Pode. Então, o que eu estou querendo dizer e digo é que essa ferramenta, por referência, ela pode trazer inúmeras coisas. Inclusive, tratando aqui para concluir a questão do LGPD, a lei permite até que você faça uma conciliação com aquela pessoa que teve o dado pessoal vazado. Então, você veja bem o amplo espectro que uma investigação corporativa interna ela pode ter. Esse exemplo que eu dei de LGPD pode ter a questão penal, administrativa, ela pode ter a questão civil de reparação de danos e até chamar o detentor do lado pessoal e falar, meu senhor, o seu dado vazou aqui, eu quero lhe fazer uma compensação civil para a gente encerrar e liquidar essa fatura, né? E você falou, inclusive, da Justiça do Trabalho. Eu estou aqui com 3 perguntas. Uma delas do Lucas Otsuka, advogado há mais de 20 anos, meu sócio aqui no escritório. Obrigado por estar conosco, Lucas. Ele está perguntando se você tem conhecimento ou se você já teve experiência quanto à receptividade da Justiça do Trabalho dessas investigações defensivas. Isso tudo é muito novo. Então, você já teve alguma experiência, alguma notícia da Justiça do Trabalho em específico, Inácio? Olha só, já foi feito demissão com que se apurou que aquela pessoa praticou uma falta grave. Mas não você leva o caderno todo, você demite a pessoa e se ela for lá para a justiça, você tem todo aquele acervo probatório de que ele praticou aquele ilícito. Agora, eu já usei para que meus clientes encaminhassem para o Departamento de Recursos Humanos e essas pessoas fossem dispensadas por justa causa, mas esses temas não foram levados efetivamente à Justiça do Trabalho. Mas eu arrisco dizer que a comprovação, nesse exemplo que eu estou dando, que eu não posso dizer nome, por óbvio, ela está tão amarrada que a pessoa ela não foi, e acredito que ela não vai para a Justiça, não vá para a Justiça do Trabalho tentar a reversão dessa justa causa, porque ali já está materializado e evidenciado a saciedade, né? O ilícito lá, o artigo 482, tal, que ela se incorreu lá no ato de improbidade, de lesar a empresa, etc. Então, nessa linha, a gente tem um mundo de coisas para fazer com base nesse início que foi a investigação defensiva. Aí é que eu defendo, e o Conselho Federal já está fazendo isso, transformar isso
numa investigação corporativa para dar maior legitimidade aos advogados. E não é a primeira vez, Marlos, que muitas pessoas, se você pesquisar na internet, der uma bugada aí, tem muita gente falando disso, mas tem muito mais gente que não está sintonizada nisso e não está usando um ferramental que o nosso sistema OAB nos deu de presente para que a gente possa trabalhar com maior qualidade, né? Então, é uma coisa que a gente tem falado lá na OAB. Eu já falei disso lá no Projeto Carreiras com a nossa vice-presidente Cris Damasceno, para que o jovem advogado, ou os mais velhos como a gente, passem a usar isso, porque é uma coisa interessantíssima, né? Na minha opinião, pelo menos. Eu estou super de acordo, quero também mandar um abraço para a Cris Damasceno, estive também aí com vocês no Carreiras, muito bom esse programa, excelente. E a segunda pergunta é até uma ponderação do Gustavo Alberini. Ele está dizendo aqui que seria importante nós termos garantias na investigação e menciona, por exemplo, os problemas com as buscas e apreensões que acabam, infelizmente, ocorrendo em escritórios de advocacia. Nós não poderíamos imaginar, e aqui eu vou além da ponderação dele, quer dizer, num limite, num excesso, a polícia ou o Ministério Público sabendo que está sendo feita uma investigação defensiva no escritório de advocacia e querendo efetivamente uma busca, uma prisão daquela pessoa que contratou a investigação defensiva, acabar conseguindo uma busca no escritório e ser utilizada essa investigação defensiva contra a própria pessoa? Essa hipótese já foi levantada ou discutida? Já passou isso pela... Marlos, é um assunto interessantíssimo a colocação do colega aí, porque isso vem efetivamente acontecendo, né? Agora, veja bem, a quebra do sigilo advogado-cliente, nós advogados temos uma proteção legal. Nós não temos obrigatoriedade de dizer para o magistrado ou para o Ministério Público, e muito menos para a polícia, o que nós estamos tratando com o nosso cliente. Essa é uma questão reservada. Agora, percamos a inocência, né? Eu falo hoje, eu também tenho a honra de ocupar o cargo de Procurador-Geral de Prerrogativas da OABDF, e nós temos acompanhado várias buscas de apreensão em escritórios de advocacia, muitas delas desarrazoadas. Eu acho uma deslealdade processual quando se tenta criminalizar a advocacia, mas isso vem acontecendo, né? Mas, por outro lado, seria outro caso até de anular-se essa prova, porque se o juiz der um mandado de busca e apreensão certo e determinado, dizendo para apreender o caderno processual da investigação defensiva, ele está querendo, a bem da verdade, saber a estratégia de defesa do advogado. Essa prova seria ilícita. E isso tem acontecido, nós acompanhamos, eu diria quase que mensalmente aqui, o Ministério Público, aí eu volto a dizer, numa atitude que não condiz com a maioria de seus membros, que é tragar o advogado para o meio de uma investigação, porque a partir do momento que ele consegue uma decisão dessa, o advogado instantaneamente, quando ele é acordado às 6 horas da manhã com a busca, ele para de defender o cliente dele, ele automaticamente passa a se defender. Então, é uma quebra de paridade de armas, é uma deslealdade. E agora, como eu disse, vamos perder a inocência na medida de que esse caderno processual de provas, ele tem que estar guardado com a criptografia de qualidade, etc., até porque aquilo é direito do cliente. Ele pode até usar aquilo para a empresa dele fazer uma leniência, para ele fazer uma colaboração. Mas enquanto aquilo estiver na esfera de defesa dele, ele usa quando, como e se quiser. Mas a pergunta do colega é instigante. Acho que caberia uma live só para falar desse assunto. Muito bom. É verdade. Mesmo. Obrigado. Grande Gustavo Alberini. Eu estou aqui com o Inácio Alencastro, estamos no bate-papo final das perguntas que o pessoal está mandando. E Inácio Titão, Eduardo Titão, amigo nosso aqui de Curitiba, que também trabalha com investigação defensiva, ele diz o seguinte, é uma questão bem interessante também. Num ato de verificação de regularidade de procedimento de compliance, você acredita que seja possível
E olhe só como vai juntando toda a legislação aí, a Sim, 12.850, inclusive. sim. Você acredita possível que seja possível você acredita possível que seja o senhor crê que seja possível infiltrar a gente dentro da empresa a fim de confirmar uma hipótese ou verificar procedimentos? Quer dizer, nós estamos falando aqui de um agente infiltrado. Se eu entendi bem a pergunta do Titão, estamos falando de um agente infiltrado dentro de uma empresa para confirmar uma hipótese ou para verificar procedimentos. Bom, se eu entendi a pergunta dele, é que se na condução de uma investigação, se seria possível fazer isso? Se for Exatamente. essa a pergunta, eu É isso respondo mesmo. assim. No campo Aliás, o das... Titão está aqui levantando, fazendo caretinha para nós aqui embaixo. Se a Ah, gente não tiver entendido a pergunta, fala de novo aí, Titão. é, Mas eu acho que a pergunta é essa mesmo. se eu entendi que é isso, que no caso a gente na condução, nós estando à frente de uma condução da investigação, se a gente colocaria um agente infiltrado. Olha, eu, dentro dos meus padrões éticos e morais e do código de conduta do nosso escritório lá, do nosso compliance, até do código de ética da OAB, eu não faria isso. O que o provimento nos autoriza tá aqui, eu li mais cedo um pouco, nós poderemos contratar detetives particulares, peritos e auxiliares. E aqui, o provimento deixa uma brecha que guarda uma relação estreita com a legalidade, né? Pesquisa e obtenção de dados e informações disponíveis em órgãos públicos e privados. Então, eu acredito que se algum colega mais afoito queira fazer uma incursão dessa natureza, essa prova seria nula e ele acha que aí sim esse advogado ele poderia ser tragado para dentro da investigação, porque ele estaria passando pro lado errado da força, vamos dizer assim, né? Acho que a gente tem que obter todas as provas por meios lícitos, né? Sempre, sempre. Aí eu já queria cumprimentar aqui também, mas entrou uns colegas aqui, o Joston, Bruce Bruno, nosso conselheiro lá, e outros estão passando aqui. Mas eu acho que eu respondi o Titão aí. Acho que é isso, Titão, que você queria saber? Titão, inclusive, respondeu isso aí. O Vitor Pacheco também está te elogiando aqui, muito bom. Você passou, inclusive, pelo tema do Vitor. O Vitor foi uma das pessoas que fez a live falando sobre o stalking e ainda estava na época do projeto de lei, que depois foi promulgado e virou crime de perseguição, e a gente passou aí pela stalkeada nas redes sociais. E eu quero, Inácio, nesse fecho, se eu entendi bem, nós estamos com um novo e grande campo de atuação profissional. É isso? Perfeito. Você foi cirúrgico, meu amigo, como de costume. Nós temos um novo enfoque na nossa advocacia. Assim como o compliance, há alguns anos, trouxe para a advocacia uma nova forma de trabalhar, então você tem o compliance, o anticorrupção, que é o clássico, agora a LGPD que está na moda aí, que é a proteção de dados, o compliance trabalhista, o tributário, que na verdade muitos advogados especializados nessas áreas já faziam. O tributarista já fazia a prevenção de problemas, o trabalhista já fazia, todos os escritórios, né? A gente advogou, como a gente falou, há 20 e tantos anos, todo mundo já fazia isso, mas agora efetivamente nós temos essa novidade de dezembro de 2018 para cá, que ela é um instrumento, é uma ferramenta que habilita nós advogados a tomarem providências disso tudo que nós estamos falando aqui. E aí eu convido, eu não sei se eu sou muito afoito, mas eu estou fazendo e está dando certo. Eu enxergo o provimento 188, eu me sinto autorizado a tomar todas essas providências. E já voltando na pergunta do Titão, tudo que a gente for fazer dentro da legalidade é permitido. Esse provimento 188 aqui é apenas um balizamento que nós estamos tendo, né, Mas então, é isso. É uma novidade muito boa, é uma oportunidade para a advocacia nova, veterana, enfim, é muito legal. E assim, é gostoso de fazer, viu, Marcos? Assim, lá no escritório nós temos o nosso setor de compliance, lá nós estamos conduzindo algumas investigações e é muito legal porque é uma forma, é uma proatividade na defesa que a gente não tinha antigamente. E é muito bem visto
pelas autoridades quando recebem de um cliente, esperando aquela defesa tradicional, negando tudo, ou se for na área penal, deixando para falar por último. A gente já vem com a coisa pronta, dizendo, olha, aconteceu isso, melhorei meus processos de governança, o meu compliance está atento a isso, o cidadão lá fez, mas ele foi treinado, ele foi demitido, ele foi punido, tem um processo criminal contra ele, eu estou cobrando ele no Silvio. Agora, me diga, aí a empresa fala, me diga a minha pena que eu pago os meus pecados aí, mais ou menos assim. Né? Muito bem. Eu encerro dizendo que, para mim, foi uma aula, eu fiquei empolgado com o tema, fiquei empolgado com a tua precisão e, mais do que isso, com a tua dinâmica, com a tua própria empolgação com o tema, que é contagiante. E eu acredito, assino embaixo aí das tuas manifestações, então fico muito feliz. Deixo aqui registrado que nós conversamos com Inácio Alencastro, advogado em Brasília, presidente da Comissão de Compliance da OAB do Distrito Federal, procurador-geral das prerrogativas da OAB do Distrito Federal, mas mais do que isso, reconhecido como um grande advogado, um advogado combativo, um advogado militante, um advogado sério. Está todo mundo aqui te mandando 1000 abraços, elogiando. Obrigado. Todos esses comentários, todas essas palmas ficam registradas não só no nosso IGTV, após a live imediatamente já sobe, como também ficam registrados lá no canal do YouTube do Arnes de Oliveira Andreasa. Passem lá, façam sua inscrição no canal, curtam, divulguem essa live, levem aí os ensinamentos e as lições e a experiência que o Inácio nos trouxe dentro da investigação defensiva. Muito obrigado, Inácio, muito bom. Marlos, eu quero deixar registrado aqui a sua generosidade, porque, e aí eu estou falando com o meu público que está aqui, que eu já cumprimentei várias pessoas, você é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, um dos precursores das delações na Lava Jato, muitas leniências, você é um player do mercado e eu agradeço esse convite e sou muito honrado da gente ter feito alguns processos juntos, todos exitosos, e você que deu aula para a gente continua dando, tá? E quando vier a Brasília, tem que ir no escritório que nós mudamos para uma estrutura um pouquinho melhor, né? Porque crise, afinal, é oportunidade. Já estavam muito bem e foram para outra melhor ainda, pô. Sim, sim. Para receber amigos do seu quilate. Quando vier a Brasília, venha. E muito obrigado a todos e dessa oportunidade nesse seu canal aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado. Valeu, turma. Quarta que vem, 17 horas, nos encontramos aqui. Grande Inácio, forte abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Peço licença para sair. Tchau, tchau. Tchau.